Oi, gente. Neiva da Blue Six, um novo episódio do Bluecast. Eu sou sócia, fundadora da Blue e hoje nós temos um episódio mega especial. A gente traz para frente das câmeras quem fica atrás delas, através destes encontros digitais que nós temos. A gente traz um convidado muito bacana para falar de experiência, história, marketing digital, como ele construiu o negócio dele, um jovem empreendedor, e a gente une com o que a Blue Six faz de melhor: experiência do cliente, inteligência artificial, paixão, amor, valores sociais, sustentabilidade. Está no ar, Bluecast. Eu sou o Matheus, junto com a Neiva hoje tenho o prazer, de conduzir esse podcast com a presença de uma pessoa que é muito importante na nossa história. Então, como a Neiva disse, alguém que está nos nossos bastidores e que hoje vai poder contar um pouco da sua história, e vocês vão ver que se conecta muito com os valores da Blue Six. Então, para nós está sendo um privilégio bem bacana ter o nosso amigo Augusto conosco, né, Neivinha? É isso aí. Augusto, seja muito bem-vindo. A Obrigado. gente já tem 4 anos de troca, de De contrato, né? De história aí. contrato que renova todo Exatamente. ano, de contrato, de parceria. E uma das coisas mais incríveis, você e sua empresa, a Maísa, a Bárbara, as pessoas que a gente tem mais contato, vocês têm o talento de se especializar no cliente. Mas antes disso, eu quero que você conte quem é o Augusto, quem é o ser humano Augusto, quem é o profissional Augusto e quem é o parceiro da Blue Six, Que Augusto. legal, que legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Saindo dos bastidores direto para a tela principal agora. É um prazer estar aqui, é um privilégio também, uma baita de uma honra. E espero contribuir bastante aqui hoje, né? Bom, a minha história, ela começa lá quando eu tinha meus 9, 8 anos. Minha mãe sempre falou assim, tem que ser na área de tecnologia. Independentemente, eu venho de uma família de classe média, né? Então a gente nunca enfrentou nenhuma dificuldade muito grande, mas era média. E ela falou assim: você precisa entrar na área de tecnologia. Pro meu pai, as profissões naquela época eram muito interessantes, né? Porque pro meu pai, você só ganhou na vida, só cresceu na vida se você fosse médico, engenheiro, ou Sim. arquiteto, ou Advogado. advogado, né? São essas quatro. Quando eu falei assim, não, mas vamos pra área de tecnologia. Não, isso não dá dinheiro, vai passar fome, etc e tal, aquelas coisas daquela época. E minha mãe falou: não, vai ser tecnologia. Tudo bem. Aí ela foi, com muito esforço, comprou meu primeiro computador. Eu acho que vocês vão lembrar, né? Que é aquele 386, tinha aquele botão de turbo, né? Aquele disquete grande, o 5, Aquela torre. aquela torrezinha, tinha aquele botão de turbo para dar um gás ali. E eu sempre fui muito curioso. E aí, na hora que aquele computador chegou, a primeira coisa que eu fiz foi desmontar. Meu pai trabalhava também na área de telecomunicação, ele tinha as ferramentas ali, eles saíram para trabalhar, eu peguei e desmontei, porque eu queria ver como é que aquilo Oh, funcionava, né? Jesus, É imagina corajoso, só. né? Tem que ter coragem. Imagina a mãe voltando Não, na para hora que ela casa. chegou do trabalho, ela olhou aquilo desmontado, assim, o HD em cima da mesa, assim, ela falou, meu Deus, o que você fez? Aí, com certeza, levei aquela surra e ela falou assim, não acredito que você fez isso. Ela falou, tá, agora remonta. Eu falei, mas eu não sei remontar. Ah, então tá bom. Aí pegamos o computador todo desmontado, levamos uma loja de informática, aí o técnico olhou e falou, tudo bem, vou remontar. Remontou, cobrou pra remontar ali, voltamos, aí passou um tempinho, ela falou assim, bom, já que você gosta tanto desse negócio, vamos colocar você num curso. Aí eu fui um dos mais novos no curso de hardware. Porque eu precisava, já que ele queria tanto entender aquilo, ela me colocou no curso de hardware eu fui para redes, de redes eu fui para processamento de dados, e aí quando termina o ensino médio, quando termina o ensino fundamental, ela fala, vamos colocar você no técnico então, porque o técnico você tem durante o período da manhã as aulas convencionais, matemática, história, etc, e à tarde você fica aqui no técnico. E o técnico é de processamento de dados. Então eu aprendi ali COBOL, Pascal, C++, Assembly, essas coisas Caramba. bem divertidas aí, né? Terminado o colegial técnico, que foi a minha primeira formação, que é TI, eu já desenvolvia site, então eu saí fazendo site de todo mundo. E aí a gente tá falando de finalzinho de 99, 2000, ou seja, só de site já tem uns 20 anos que a gente desenvolve, né? Saía fazendo site do frigorífico, da padaria, do supermercado, batia na porta, "Ô, você tem site?" Não, a gente nem sabe o que é isso, era internet de escada, então era bem precário, né? E aí a gente desenvolveu vários sites ali, como a continuação daquilo, eu vi que estava surgindo bastante, muita comunicação relacionada a design digital, comunicação social. Aí eu fui fazer faculdade de comunicação social, com ênfase em design digital. Só que a faculdade que eu me matriculei, ela nem tinha ainda autorização do MEC, porque eu era a segunda turma. Se a primeira turma desistisse, não ia ser autorizado pelo MEC o curso. Então, assim, era bem o início do início ali também. Era um risco até investir Exatamente, eu em tava estudar. desbravando ali. No meio da faculdade, a gente começa a desenvolver alguns projetos bem legais. Eu já trabalhava desde os 15, 16 anos ali.
A gente começa a desenvolver uns trabalhos bem bacanas. Um coordenador do curso de administração chega para o pessoal da área de comunicação e fala assim, temos uma turma aqui que eles vão desenvolver um projeto e eles estão precisando dessa parte de comunicação. Será que vocês não podem ajudar eles? Aí a gente já desenvolvia sempre o trabalhinho, né? Você tá na faculdade, você acaba se conectando com algumas pessoas ali, sem fazer com o mesmo grupinho. Ali, 3 amigos, outros 2 amigos. E nisso a gente começou a desenvolver alguns projetos. O coordenador falou, eles estão precisando dessa parte de design aí, que vocês são bons, vocês não podem fazer. E a gente fez. E era o TCC deles. Caramba! Nisso eles vão lá e desenvolvem um TCC, apresentam para a empresa de um dos membros do grupo lá, e a empresa compra. E no TCC deles tinha lá o lance orçamentário, né? A organização orçamentária, da qual a parte de design tinha um determinado valor. Acho que eles venderam por 100 mil, alguma coisa assim. E aí tinha 10% que era de comunicação. Eles chegaram pra gente com um cheque, tá aqui, 10 mil reais. Puxa vida, não aconteceu com a gente isso ainda não. Não tem, não. E aí a gente olhou aquele dinheiro e a gente falou assim, pô, 3 jovens, né? 10 mil reais hoje é muito dinheiro, imagina naquela época. Sim, né? Tô falando de era 2018... Não, bem antes, né? Estamos falando de 2008, 2009 ali. Era uma quantia razoável. Sim. E a gente se entreolhou assim, a gente falou, o que a gente vai fazer com isso? Nós éramos em 3, vamos dividir 3 mil para cada um e vamos pra balada, né? É o que a gente pensou inicialmente. O professor chegou pra gente e falou assim, por que vocês não abrem uma empresa? A gente falou, como assim abrir uma empresa? Você está falando que essa é a origem da tua empresa? É a origem da primeira. Da primeira. Da primeira, que chamava Pulp Studio. E a gente ficava na Sé, no centro de São Paulo. Porque o lugar era mais barato ali. E era o começo do começo, uma salinha bem humilde, tinha 15 metros quadrados, uma coisa assim, bem singela mesmo. E foi o começo ali, dessa parte de comunicação, né? E o capital inicial veio desse projeto que a gente nem esperava que fosse receber esse dinheiro. Então, você, assim, a decisão de empreender, na realidade, aconteceu por uma oportunidade, que surgiu e o professor que direcionou vocês a fazerem isso. Então, acho que é interessante, porque aí você já teve... Então, você teve essa primeira empresa e, a partir disso, você já teve essa veia empreendedora. O que você sentiu quando quando apareceu essa oportunidade? Você pensou assim, pô, será que não é melhor eu seguir fazendo o que eu tô fazendo aqui? E, de repente, já é seguro, né? Titubeou. Muito. Ficou incerto, em dúvida, né? Se deveria ou não investir no teu negócio. Bastante. Dá um frio na barriga, né? Demais, até porque assim, eu não venho de uma família de empreendedores. De herança, nada Era desse gente tipo. sempre que trabalhou em empresa, trabalhou para alguém. Minha mãe é funcionária pública, meu pai trabalhou numa empresa de telecomunicação, então... E aí tem aquilo que ele já tinha falado antes, né? Engenheiro, arquiteto, ou médico, advogado. Aí na hora que eu falei para ele que ia fazer design, ele já falou, não, você vai fazer design, que é isso? Ele não sabia pronunciar isso. Ele falou, não, você vai fazer design não. Vai fazer direito, vai fazer alguma coisa aí que a gente conheça que vai ter um futuro aí seguro. Quando eu chego para ele e falo que eu vou empreender... Nossa, foi... E no mercado novo, né? Porque... No mercado novo, exatamente. A própria internet era algo que ainda engatinhava do ponto de vista até de você conseguir vender coisas pela internet. Né? Sim. Mas, tá, você sabendo disso, por que você insistiu em trabalhar com esse segmento? Eu sempre gostei de ter essa liberdade, né? Da gente poder decidir o que a gente vai investir, qual que vai ser o caminho que a gente vai seguir. Mas eu tinha consciência de que eu precisava ter mais maturidade antes de abrir um negócio. Então a gente cometeu muitos erros. Quantos anos você tinha na época? Naquela época, eu tinha entrado na faculdade, tinha 19 para 20. Poxa vida. 19 para 20. Mas já desenvolvia a site desde os 16. Comigo né? foi um pouco diferente. Eu empreendi aos 56, uma pequena distância aí. E aí, como é empreender aos 19 anos? Se pra gente hoje já é uma dificuldade, imagina aos 19 anos e alguns anos atrás. Sim, não tinha suporte nenhum. Não tinha suporte, não tinha apoio, não tinha referência também. Por mais que esse professor tivesse nos recomendado e feito todas as indicações iniciais ali, como é que abre a empresa? Como é que emite nota fiscal? Como é que cuida da própria comunicação? Como é que constrói-se um network? Como é que se mostra experiência para o mercado do qual você está acabando de entrar? Porque assim, se hoje já é difícil alguém olhar e falar assim, bom, vamos pagar aqui qualquer valor que seja para um projeto que vai ser desenvolvido, imagina para 3 jovens na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Então, assim, foi muito desafiador. E um dos principais entraves era esse, era falta de experiência, falta de compreensão do mundo dos negócios. E aí tem uma fala do Flávio Augusto que eu ouvi esses dias, que é muito categórica, é bem interessante, que ele fala assim, se eu parasse hoje e fosse abrir uma nova empresa, eu só queria cometer os mesmos erros, só que eu cometeria mais cedo. Porque você já passou por aquilo, entendeu? Sim. Então hoje provavelmente seria muito mais fácil. Mas os desafios foram esses. Então assim, não tinha o cabelo branco, ainda não tenho. Então na hora que eu olhava, não, esse jovem vai cuidar da comunicação? Quem é ele? O que ele vai fazer? Vai fazer besteira aqui com a nossa marca, né?
Mas, graças a Deus, a gente foi trilhando um caminho bem bacana ali, estudando bastante, né? Porque essa área da qual a gente Você está sempre pesquisando, né? acabou... Você me Exatamente. manda coisa toda Tudo que eu hora, vejo ali, eu manda compartilho. ver, você vê algo que liga com a gente, você compartilha. Às vezes eu não consigo entender o que está junto com aquela mensagem que você mandou. Aí depois a gente acaba conversando e vem alguma novidade para a Blue, algum formato diferente para a gente fazer as coisas, Exato. algum artigo novo ou algum... você tem uma capacidade muito de uma maneira muito educada, gentil, e empurrar. Vamos. Eu sou muito do tipo... a gente grava esses conteúdos, principalmente porque a gente acredita que uma das nossas missões é compartilhar conhecimento. Mas que você gostaria que eu metesse muito mais as caras do que eu meto, sem Com dúvida certeza. nenhuma. Com certeza. E a expectativa é em breve, inclusive. É isso né? aí, eu já estou vendo. E aí, Matheus, a gente vai perguntar como é que ele chegou na atual agência que ele hoje nos atende, como é que foi depois Exatamente, disso? porque assim, a gente viu que você amadureceu, mas em que momento você chegou? Você falou assim, olha, eu sou empreendedor de fato e eu quero trabalhar com isso, né, para chegar nesse cenário que você está agora, que inclusive é um grande fornecedor nosso e um parceiro, assim, que a gente admira bastante. Admira, Como que você chegou nisso, cara? Legal, mano, dá um prazer. Porque assim, de novo, não tinha experiência naquela época, e a gente foi desenvolvendo vários trabalhos ali. Muitas pessoas acreditaram na gente, isso foi todo o diferencial principal. Além dessa garra, dessa vontade de querer ficar aprendendo sempre, né? Porque assim, a gente tinha um intervalo aí de 1 a 2 anos de mudanças significativas na área de comunicação. Hoje, a cada 6 meses, 3 meses, a cada semana já sai uma novidade. Agora saiu inteligência artificial. Agora a própria plataforma também está se dispondo a apresentar algumas soluções ali. Então, a gente tem que ficar acompanhando isso. A gente ficou de 3 a 4 anos ali naquele pequeno escritório na Sé. Depois a gente se funde com uma outra agência. Fica ali mais uns 2, 3 anos. Essa outra agência ela é comprada por um outro negócio maior. E aí daqui eu saio de empreendedor para um diretor. Né? E aí eu passo por um trabalho de coach, etc e tal. Na época que o coach era coach mesmo, né? Fazer aquele preparo. Foi muito interessante. Inclusive tem um carinho muito grande por quem me preparou naquela época. Dali, eles compram o meu passe, entre aspas, né? Eu vou trabalhar numa outra agência parceira ali, desenvolvo alguns trabalhos maiores, então eu vou adquirindo essa experiência e construindo network, que é isso que faz a diferença, né? Então você tem que ter conhecimento, tem que ter network. Aí depois vem a experiência e você, consequentemente, consegue apresentar uns trabalhos legais. Dali, a gente já tá falando de uns 10, 15 anos, aí eu falo assim, bom, agora tá na hora de voltar a empreender. E aí essa foi a virada de chave, porque eu falei assim, eu já adquiri a experiência que eu acredito que não tinha naquela época e já cometi os erros que eram necessários ali. Agora eu posso voltar a empreender. Mas como é que você começa a empreender de novo um pouco mais velho? Né? E agora você tem muito mais custos ali, Sim. que naquela época morando na casa dos pais era diferente. Agora Sim. você tem que começar de novo, do zero, mas aí eu me aproveitei daquele network e aí comecei a construir, entendeu? Tanto que eu inicio como consultor. Então, eu fui me especializando cada vez mais em diagnóstico, ou seja, eu olhava para as empresas, via o que estava incorreto e escrevia um relatório. Só que na maioria das vezes que eu apresentava esse relatório, eles olhavam para mim e falavam assim, legal, Augusto, como é que faz? Como aterriza esse Como é que troço? realmente Mas isso já era executa isso? pensando no marketing da empresa ou num olhar, assim, pro negócio como Pro um negócio, todo? pro negócio como um todo. Então, eu olhava praticamente todas as áreas ali, do branding, da comunicação interna, do tempo de atendimento, das áreas comerciais, do financeiro. Já tinha adquirido esse conhecimento antes também na própria faculdade. Depois eu vou fazer um MBA. Nesse MBA na FGV, eu conheço uma pessoa muito especial, que foi a intermediadora pra gente estar aqui hoje. Ajuste. Ela olha ali, sempre trabalhei muito, então boa parte das aulas eu estava com o computador prestando atenção na aula e trabalhando. E ela olhava aqui e falava, você tá prestando atenção? E tirava boas notas. E falava, peraí, ele tá trabalhando igual um maluco, tira boas notas e ele consegue prestar atenção aqui, interagir com a gente. E na hora das apresentações também mostra uns trabalhos bem legais ali. Aí ela me chamou pra conversar e falou, tem uma oportunidade aqui. E aí eu tô aqui hoje. Somos nós, são vocês. De consultor, eu abro uma nova agência e eu nasci... A nossa agência nasceu muito próximo de vocês, né? Perfeito. Porque vocês nasceram ali em fevereiro e a gente nasce em abril. Fevereiro 2 de meses depois. 2018 e vocês em Abril abril. de 2018 também. Show. Bem pertinho ali. Excelente. Poxa vida, sabemos a história, tá vendo? A gente já fez tudo juntos, agora a gente conhece o detalhe, não só nós, todos conhecem os detalhes de como é que você começou o teu negócio. Eu quero mudar um pouco e fazer uma pergunta um pouco diferente e te pedir para você contar a sua experiência. Na prática, a gente sabe que você participa de um coletivo. Exato. Eu quero que você explique para quem nos ouve o que é um coletivo, onde vocês atuam,
O que faz? Quais são as ações, as áreas de atuação? Qual o propósito do coletivo? Conta pra gente, Augusto. Beleza. A gente sabe que tem muitas dificuldades que são enfrentadas hoje pelos negros no Brasil, Ah, né? tá. Muitas mesmo, assim, inúmeras. Então, nós vamos abrir um coletivo para as idosas do Brasil. Eu tô dentro. Excelente. Posso ajudar na construção, inclusive. Excelente. E aí, tem uma pesquisa que saiu recentemente, se eu não me engano, são 51% das empresas que são abertas pelos negros, não é por uma questão de oportunidade como eu tive, né? No caso da faculdade, foi indicado pelo professor, dentro daquele capital inicial, por meio daquele trabalho. A maioria deles acaba abrindo por necessidade. Então, ele não tem opção, né? Empreender é a única forma de conseguir ter o sustento da família. E aí, a gente foi por um viés completamente diferente, e a história por eu ter entrado nesse coletivo foi bem interessante, que assim, eu tinha uma reunião bem próxima ali na região de Moema, né? E aí tinha que fazer a barba, tinha que cortar o cabelo em meio daquela correria, não tinha conseguido. E aí eu fui pesquisar no Google, a importância de ter um bom posicionamento no Google, né? Fui lá no Google, olhei a quantidade de estrelinhas ali, falei, essa barbearia é boa, vou nessa barbearia aqui. Só que aquela barbearia, ela era muito elitizada, porque ela era de um negro, inclusive, ela existe ainda. E ela tava lotada. Aí eu cheguei lá e falei, eu preciso cortar o cabelo aqui, vou ter uma reunião literalmente no prédio aqui da frente. Aí disseram assim, aqui é só com agendamento, senhor. Sinto muito, tal. Eu falei, puxa, e agora? Aí saí ali desiludido, né? E já abri de novo o celular, eu falei, vou olhar aqui no Google. Eis que tinha um rapaz ali sentado do lado, mexendo no celular assim, fazendo hora. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você queria fazer a barba, cortar o cabelo? Eu falei, sim, que eu tenho uma reunião muito importante aqui, é um negócio grande que eu tô pra fechar. Era pra fazer a gestão de redes sociais aqui de uns cantores famosos de sertanejo. E eu não posso ir assim, né? Eu precisava... Ele olhou pra mim e falou, bom... eu tô com um tempo vago aqui, porque a pessoa que eu ia atender, ela não veio, então eu vou atender você. Aí eu falei, puxa, que legal, então essas obras de Deus aí, vamos lá. Aí eu sentei, e nisso ele começou a perguntar, bom de papo, né, como todo bom barbeiro ali, o que você faz? Trabalho com marketing digital já há mais de 15 anos, etc e tal. Poxa, que bacana. E me dá o seu cartão. Eu falei, não tem um cartão aqui, mas... então vamos trocar contato. Trocamos contato, ele fez a barba, eu fui lá, fechei o negócio, e a gente continuou em contato. E aí, conversa vai, conversa vem, e esse que ele me liga um dia e fala assim, você tá disponível aí hoje pra gente tomar um café? Eu falei, tô. Então vem aqui nesse endereço. Aí era uma cafeteria, né? A gente foi nessa cafeteria, tinha outros 4 empresários negros lá também. Eu falei, nossa, o que é isso aqui? É um complô, o que a gente vai construir a partir daqui agora, né? Vamos montar um Black Panther novo aqui. E aí ele falou assim, e ele foi muito cirúrgico na fala dele, foi bem sucinto, ele falou assim, todas as outras etnias, elas acabam se unindo quando há necessidade. Então você vê quando os chineses vêm para o Brasil, quando os árabes, quando os japoneses, eles se reúnem e aí eles começam a girar a economia entre eles. Vai abrir um mercadinho, então todo mundo ali vai comprar naquele mercadinho. Tem uma barbearia, todo mundo vai naquela barbearia. Por que os negros nunca fizeram isso? Eu falei, pô, é verdade, né? Não tem isso. Então ele resolveu montar um coletivo, cujo objetivo era fomentar negócios de black money, mas não ficar limitado e restrito só aos negros. Todo mundo que tivesse ali essa consciência racial que pudesse ajudar a potencializar aqueles que não tiveram a oportunidade de escolher. E Tem sim, outras etnias que participam do com coletivo? certeza. Tem outras etnias também. E aí, quais são as ações que a gente faz? A gente se reunia até então uma vez por mês. E aí a gente pegou e tentou beber da fonte daqueles projetos que já têm sucesso. Por exemplo, o BNI, que é exponencial hoje quando a gente está falando de network aí. A gente foi em algumas reuniões do BNI, entendeu o formato, falou, a gente pode replicar isso aqui dentro da nossa realidade, vamos adequar isso aqui. A gente fazia uma reunião mensal, cujo objetivo era fazer simplesmente que as pessoas se apresentassem. E o que a gente mais ouvia lá que era interessante era assim, a gente não sabia que existia esse espaço. Pra gente, os negros só se reuniam para fazer festa, no samba, na balada. A gente não sabia que tinha um grupo de network falando sobre isso. E o mais legal foi ouvir também das referências. Porque muitos dos jovens que acabaram sendo impactados e apareciam lá, eles falavam assim, pô, a referência que eu tinha era ser jogador de futebol, era ser jogador de basquete, era ser rapper. Eu não sabia que dava pra ser empresário. E como é que é esse negócio de ser empresário? Puxa vida. E foi a partir daí que a gente viu que tinha um propósito muito grande por trás, né? De nos tornarmos referência e mostrar que teria outro possível caminho também de E como é que vencer. vocês ajudam? Então, como é que vocês... Do mesmo jeito que você me empurra, tem que pôr a cara, Neiva. Como é que vocês ajudam estas pessoas? Porque, assim, olhando da minha experiência pessoal, eu trabalhei a vida inteira como seus pais para alguém. Uhum. E quando alguém olhou para mim e falou, nunca pensou em empreender, olhou a capacidade, eu acho que de entrega cognitiva, sei lá, e falou, olha, você nunca pensou em empreender? E eu falei, eu não tenho dinheiro. Eu, na época, respondi e volto a falar, eu tenho 10 cachorros e o negócio é
a ração é cara, né? Os cuidados veterinários. Aí chegou e falou: eu vou te arrumar um investidor anjo. E este homem chama-se Marcelo Bueno, está na Salesforce hoje. Como é que vocês ajudam pessoas que querem construir seus negócios, querem criar oportunidades? Porque o que você falou, às vezes, amigo, não só para os negros, para as pessoas mais velhas, para as mulheres, a gente é colocado como se não fosse necessário para o mercado, para o mundo corporativo, do tipo, ó, cria os filhos, beleza, vai para casa, curte a aposentadoria. Como é que vocês transformam vidas? Até então, a gente fazia essas reuniões e só iam empresários ou empreendedores. Em maior ou menor escala, já com um certo sucesso, ou tentando ali galgar e conseguir conquistar o seu espaço ao sol. A partir desse ano, a gente veio com uma proposta completamente diferente, porque os jantares, eles têm uma verdadeira jornada na qual a pessoa ela pode chegar ali já tendo uma empresa aberta ou não, e ela vai receber um suporte. A gente vai começar com um plano de assinatura, na qual ela vai receber como se fosse um banho de loja mesmo, e um trabalho de consultoria muito parecido com o que o Sebrae se propõe a fazer, por exemplo, no Empretec. Então, assim, se você não sabe como se portar numa reunião, se você não sabe como se vestir, se você não sabe abrir a empresa, abrir o CNPJ, até o nome, branding, registro de marca, absolutamente tudo, para dar condição para que ele entre no mercado competitivo. E dali para frente, ainda tem mais alguns planos um pouco tanto quanto ambiciosos, que seria entender se a gente já tem hoje alguns membros que são de fundo de investimento para entrar com aporte extra, para poder garantir aquele capital inicial, e das empresas que se destacarem ali, a gente tem um pool de investidores também, para fazer com que aquele negócio se promova. Porque não adianta simplesmente a gente chegar e falar assim, legal, agora você abrir empresa, tá entregando com qualidade, porque assim, você tem que vender, aí você tem que entregar, e essa sua entrega tem que gerar resultado. Se você conseguir passar por essas 3 etapas, consequentemente as pessoas vão te contratar de novo ou vão te indicar. Mas até chegar nisso aqui, tem pessoas que só têm uma ideia. Então a nossa ideia ali dentro é justamente essa, é ajudar todos os empreendedores ali a formatar uma melhor roupagem para garantir o sucesso dos seus negócios. Então, vocês investem o conhecimento que vocês têm em materializar aquilo que ele tem como ideia. Então, Exatamente. por exemplo, você, como especialista em marketing digital, você vai aportar a tua experiência. Aquele teu trabalho de consultoria lá no passado, você Exatamente. olha e entrega. Exatamente. E outras áreas desse coletivo representado ali, né, pelos membros do coletivo, fazem a mesma coisa. Exatamente, cada um com a sua respectiva expertise. Pô, fantástico. Eu me lembrou de uma coisa. A gente tem uma pessoa muito querida que atua na nossa área de marketing interno, chamado Igor. O Igor, por anos, toda vez que eu sempre sou muito demandada para ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho. E a primeira coisa que eu recebo, vou te mandar meu currículo, Neivinha, você direciona? Eu olhava o currículo e falava, esse currículo eu não leria. Aí eu pedia para o Igor. Aí o Igor dava uma roupagem espetacular. Mais de uma pessoa, pelo fato do currículo ter um corpo diferente, ter imagem, ter a foto da pessoa, ter cor, a diagramação, o RH lê. E isso eu lembro, era talvez uma forma da gente poder contribuir com o talento do Igor e através do canal que eu tinha e tem com algumas empresas também. Foi excelente. Bem legal. E é muito bacana porque eu acho que essa questão, além de apoiar, acho que você falou uma coisa que eu acho que é interessante, é virar referência, porque às vezes as pessoas não se veem ali. Então, acho que além de vocês ajudarem na parte processual, que depende de um conhecimento, mas quando alguém se vê em outra pessoa que, além de ter o conhecimento técnico, fez dar certo, eu acho que é diferente, você passa a acreditar mais. Então, eu acho que você contando isso agora e ouvindo isso, me causa essa sensação, porque quando eu tenho um entendimento que quando essas pessoas são menores, as referências são as mesmas, como você comentou, e que você abre um leque para falar, tem outras opções. Exatamente. Você pode ser o que você quiser ser. E aqui você tem exemplos de pessoas que tiveram sucesso, que são como você. Então, eu acho que tanto a parte técnica que você comentou, acho que é muito importante, e assim, são negócios, né? Então, a pessoa vai precisar aprender isso, mas causa
um fio de esperança de falar assim, pô, esse cara conseguiu, eu também consigo. Então eu acho que gera uma conexão muito bacana, muito bacana. Pô, Augusto, que legal, assim, você compartilhar isso com a gente. Vocês estão convidados, O inclusive. coletivo tem nome? Tem nome, chama Sim. Pretos em Movimento. Vocês Tem site, tem página? O site está em desenvolvimento, mas a página no Instagram e no LinkedIn é bastante ativa. Vocês encontram como Pretos em Movimento ou Somos PEN. Somos PEN. Excelente. PEM, né? Já é o acrônimo de Pretos em Movimento. Muito bom, excelente, bom saber. E quem quer entrar em contato, entra pela página também. Quem quer apresentar uma ideia, quem quer aportar ali um investidor para poder ajudar. Basta pode chamar pelo próprio LinkedIn, que o pessoal lá responde, os analistas que são voluntários, e no próprio Instagram também, que é bastante ativo. Qual o tamanho hoje? Quantos participantes? Hoje a gente tem ao todo 300 membros ativos, cadastrados ali. Espetacular. E a nossa expectativa até o final do ano é chegar em 1.000 pessoas. Tem que divulgar muito, Augusto. Tem que divulgar Tem bastante, que divulgar. A gente tem que aproveitar os canais da Blue e o caminho que a gente puder abrir, conceder, porque a gente sabe que tem muita gente que tem sonho e não é essa coisa, né? Eu sou muito contra esse lance do conceito de meritocracia. Vai lá, trabalha, se esforça. É que o dia tem 24 horas para todo mundo, essas coisas horrorosas que a gente ouve ao longo da vida, e a gente sabe que não é assim. A gente sabe que pode ter ideias incríveis, mas as pessoas precisam ter alguém que apoie. No mínimo que ouça, que eu acho que esse é o ponto principal. Perfeito. Fico muito, muito feliz em ouvir isso. Muito eu não bom. esperava menos, né? Porque a gente já tem um contato muito grande aí, que extrapola essa questão profissional, e eu gosto muito de vocês. É um cara muito especial. E sabemos Bom e saber. nós vocês. E vocês estão convidados. Excelente. Iremos. Muito Próximo evento eu bom. mando pra vocês. Baixar Muito a caravana bom. Blue Six. Baixa os 110 caras lá. Não, e assim, eu tenho certeza que vocês vão alcançar essa meta. E assim, até dando um gancho para a gente falar um pouco da nossa trajetória conjunta, né? Assim, quando você chegou, né, nas nossas vidas, né, a gente tinha uma ideia, né, do que a Blue Six queria ser como empresa, nas redes sociais, como que a nossa marca, né, deveria aparecer para o mercado, mas a gente não sabia totalmente o que precisava ser feito, né? E acho que é legal porque você provavelmente deve fazer esse trabalho com as empresas que procuram vocês no Pretos em Movimento. E aí eu queria que você falasse um pouco assim, para empresas que querem se posicionar no mercado, que querem ter uma presença digital para alcançar mais negócios, ou de repente realmente mostrar o que a empresa tem feito de positivo, enfim, independente de negócio ou não. Quais são as dicas? Por onde começar? O que você falaria sobre isso, assim? Perfeito. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão entendendo muito sobre as coisas. E a gente já não tem mais aquela dificuldade para alcançar o conhecimento. Tinha necessariamente um intermediador. Então, tinha o professor, tinha a faculdade, tinha a universidade. Hoje, com o celular na palma da sua mão, você consegue acessar absolutamente tudo, né? Tem curso de Stanford, de Harvard, que você consegue fazer online. Por mais que você não tenha o certificado, mas o conhecimento está ali à disposição. E as pessoas também entenderam que aquelas edições muito robustas que a gente tinha de Photoshop, etc e tal, aquilo era muito artificial. Então as pessoas estão buscando cada vez mais a naturalidade. E aí, a primeira dica que eu posso dar é que a comunicação ela tem que ser muito mais fluida e muito mais natural. Até porque o consumidor hoje, muito mais empoderado e tendo consciência das questões ali técnicas, quando ele vai comprar um produto, por exemplo, ele chega na loja, ele já sabe mais do que o próprio vendedor. Então, assim, não adianta você tentar enganar ele com alguma coisa. Ele já pesquisou e pesquisou muito. E aí entra essa questão da jornada do consumidor, que é uma das primeiras coisas que a gente faz, e a gente entende a jornada de ponta a ponta. Se a empresa não tiver o capital necessário para contratar uma agência de publicidade, uma agência de marketing digital, ela basicamente tem que entender qual é o propósito dela, o que ela quer de fato comunicar. Porque simplesmente pegar a câmera e sair gravando ali, todo mundo consegue fazer. Mas assim, o que é que ela quer de fato comunicar? O desafio da Blue no começo, por exemplo, era transmitir conhecimento. Sim. E aí depois a gente transmitir conhecimento, a gente pretendia fazer com que esse conhecimento as pessoas enxergassem, que ele gerava resultado. E depois do resultado, agora potencializado pela inteligência artificial, que o resultado pode ser exponencial. Tem muito mais coisa para ser explorado a partir daí. Se a empresa entender o que ela quer comunicar, aí o básico do básico é dividir isso aí na própria comunicação em si. Que a gente tem a grade de comunicação. Então, por exemplo, quais são as plataformas que vocês queiram entrar? Aí a pessoa precisa se perguntar isso. Vamos entrar no Instagram? Vamos entrar no TikTok? Vamos entrar no Facebook? Será que o perfil de público que eu quero oferecer meu produto está nessas plataformas?
Porque pode ser que o público não seja naquela plataforma. Precisa entender quais são os canais que as pessoas estão. Definidos os canais, você organiza minimamente uma grade de publicação, entendeu? 3 posts por semana, 4 posts por semana, vai ser vídeo, vai ser carrossel, vai ser só foto, entendeu? Mas hoje é possível fazer, com certeza. E hoje a Blue tem sido demandada através dessa estratégia. Então, a gente é procurado pelos canais, pelo LinkedIn, pela página, redes sociais, por conta de ver os nossos colegas divulgando o quê? Conhecimento. E no começo, acho que a gente já conversou sobre isso, tinha algumas pessoas falam, você vai ensinar o pulo do gato. Não tem pulo do gato, pelo contrário, é o que a Blue faz. A Blue usa várias tecnologias, várias plataformas, mas o que o time tem, a capacidade criativa que o time tem, a forma como eles olham os dados e transformam aquilo em decisão que deve ser tomada pelo gestor daquela área, pelo dono daquela empresa, esse é o segredo do negócio. A gente identifica, a gente organiza, a gente estrutura, a gente aprimora, a gente correlaciona, mas o que ele vai fazer depois com isso é o ponto fundamental. Agora, quero pegar um gancho aqui. Liga para mim marketing digital com CX, com experiência do cliente. Perfeito. Qual é a conexão? Como é que a gente entra, como que você entra nessa história? A Blue, uma grande especialista em CX, inteligência artificial, em dados e marketing digital. Excelente. O marketing, ele tem que atrair as pessoas. Então, assim, o marketing, ele basicamente cria expectativa. Seja aqueles anúncios que a gente cria no Google, seja aqueles anúncios que a gente cria no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Toda essa questão de comunicação de inbound para atrair as pessoas por meio do conhecimento compartilhado. Bacana. Aí, o que acontece? As pessoas entram em contato. A partir do momento que as pessoas entram em contato, a gente tem, de novo, aquela jornada do consumidor, né? A jornada do consumidor, ela tem que ser pensada do começo até o final. Se o marketing cria expectativa, cabe ao CX entregar isso. E garantir e manter essa expectativa em alta. Então, assim, se o pessoal do marketing consegue trabalhar com CX, já é um diferencial competitivo muito grande. O que eu estava falando agora há pouco aqui, empresas como a Blue Six, elas não são um diferencial competitivo para as empresas, elas são obrigatórias. Porque, assim, com toda essa tecnologia que a gente tem hoje, eu tô falando de verdade, não é só porque eu atendo vocês, não. Eu realmente acredito profundamente que todas as empresas no Brasil precisam ter uma Blue Six junto com elas, entendeu? Principalmente se elas tiverem qualquer tipo de interação menor ou maior com o cliente final. Porque, assim, se a tecnologia avançou e avançou a passos largos e hoje a gente tem esses dados salvos, não utilizar isso de forma estratégica é muita burrice. Eu também acho. É besteira. É besteira. Então você sabe, como a gente falou agora há pouco, se a pessoa ela é se ela está adimplente, quais são os produtos que ela utiliza, quais são os lugares que ela navega. Por que você não utiliza esses dados de maneira estratégica para tomar uma decisão assertiva? E não é achismo. De novo, você sabe exatamente o que está acontecendo ali. Ciência. É ciência, são dados ali, estatísticas. Não tem como errar, entendeu? Então o marketing trabalhando com CX, ele potencializa muito o resultado. Porque você sai da seara do achismo mais do que isso. Ao invés de pegar uma prancheta e ir na Paulista, você pode responder a pesquisa aqui? Não, você está lidando com dados que a pessoa já respondeu. Você sabe exatamente. Ele passa a percepção o tempo todo. Não é nem percepção, ele passa o posicionamento dele o tempo todo. É só saber ouvir, não só ouvir, analisar. É isso aí. Esse é o grande segredo. Que bom. E analisar todos os tipos de interação. Porque às vezes a gente pensa assim, é só as mensagens que vêm de texto, Não. só as mensagens do Instagram, é do inbox, Não. é áudio. Eu vou avaliar as avaliações do Google, nada. Hoje, o cliente... Hoje não, desde sempre. O cliente escolhe como ele quer falar com a empresa. Exatamente. Algumas empresas insistem em determinar como o cliente tem que falar com ela. E aí cria uma dificuldade inicial na comunicação. É muito comum a gente se deparar com pessoas que são excelentes na escrita, na comunicação, e presencialmente a pessoa congela. Exatamente. Né? Então a gente tem que respeitar a forma como o consumidor, o cliente quer passar para a marca o seu posicionamento e a sua expectativa. Exatamente. E uma das principais expertises que eu acho muito legal da Blue também é essa questão do omnichannel. Porque não tem nada pior do que você ligar
e aí você faz uma ligação pelo telefone, conversa com o operador ali, fala todo o problema que você está enfrentando. A gente sabe que o operador, infelizmente, ele tem as suas limitações ali, até onde ele consegue, de fato, solucionar o seu problema. E aí depois você manda uma mensagem, por exemplo, no Instagram ou em algum outro canal de saque e não está integrado. Não. E você tem que repetir toda a história Começa de do novo. zero. Aí a gente tem uniformidade. aquela sopinha de letras, né? Uniformidade de contato. Quer dizer, a empresa tem que pegar o cliente de ponta a ponta, pouco importa o canal, né, Independente. Marco? Um dos primeiros trabalhos que a gente fez, eu lembro que você falava muito sobre atendimento sem costura, né? Sim. Que é esse cenário de você Exatamente. ser atendido da mesma forma, ter uma continuidade independente do canal. E aí você falou, assim, todo o nosso papo, eu acho que é interessante que a sua trajetória te trouxe aqui, e você, por exemplo, fez trabalho como consultor, entende as empresas de dentro para fora, e eu vejo que esse é um diferencial do teu trabalho e do trabalho do seu time. Mas nem todo mundo que trabalha com marketing enxerga isso dessa forma, né? Muitas vezes você vai ficar focado em uma das partes do marketing. Então, assim, olhando para esse lado, o que você teve de experiência e o que você tem visto de novidade, o que você pensa que vai acontecer com o marketing para o futuro? O que é importante daqui para frente? Eu lembro que o coordenador do curso de design, né, da minha segunda formação, quando a gente foi receber o diploma ali, ele vai lá e fala aquelas palavras bonitas, né? E aí eu lembro com bastante clareza, assim, uma das coisas que ele falou, que eu nunca mais esqueci, e eu repito de vez em quando pro time também, que é assim, você pode ter investimentos milionários aí na estrutura, nas mesas, na parede, no escritório, no prédio, etc e tal. Só que o principal ativo de qualquer empresa são as pessoas. Com certeza. São seres humanos. Assim, inovação não vem de máquina, inovação vem de gente. As pessoas que entenderem como lidar com essas máquinas vão poder potencializar seus resultados. Mas a inovação sempre vem de pessoas. Então, enquanto você estiver investindo nas pessoas, vai ser sucesso. Entendeu? Que é o que eu procuro fazer sempre. Então, eu lembro que no passado tinha muito disso, né? Se eu adquirir um determinado conhecimento, eu tenho que guardar para mim, porque isso torna o meu capital social mais valioso. E eu sempre achei isso uma maior besteira. Tudo que eu aprendo, tudo que eu adquiro de conhecimento, eu compartilho com toda a equipe. Sim. E eu tô sempre enchendo o saco deles para fazer com que eles estudem Sim. cada vez mais. Porque se a gente estudar, todo mundo cresce. Né? Todo mundo cresce. E a empresa cresce, os clientes que a gente atende também crescem. Entendeu? Aquele cara que você impulsiona, ele te levanta. Exatamente. Então, esse eu acho que é um ponto, né? E quando a gente investe nas pessoas, a gente não está falando de criar só um vínculo intelectual com elas. A gente está falando de criar um vínculo emocional. Exatamente. E eu acho que esse é o segredo. Por exemplo, eu acho que tem muita similaridade na agência quanto na Blue. O pessoal brinca e fala que a gente é uma tribo. Nossa, pode deixar, tá comigo, sou tribo, seita, o nome que quiser dar. Mas aqui a gente respira valores que às vezes são complicados de encontrar aí fora. Sim, exatamente. A gente respira a liberdade de falar não concordo, a gente respira diversidade, a gente respira inovação, crítica. Representatividade. Né? Representatividade. Outro dia a Rosângela me passou um dado, a Rosângela é a nossa gerente de qualidade, de inteligência, né, do atendimento, e a gente está fazendo um censo para confirmar esse dado. Hoje a Blue tem 110 colaboradores e tem um projeto que nós temos desses 110 colaboradores, um grande contingente está nesse projeto. E a gente antecipou o pagamento do PLR. E foi uma festa. E aí a Rosângela falou, você não acredita, 86% dos colaboradores, que a maioria são mulheres, neste projeto são chefes de família. Nossa, que responsa. Aí você está falando, olha a responsabilidade da Blue continuar ativa, olha a responsabilidade da Blue continuar entregando, e para isso a gente precisa de muita visibilidade. Exatamente. É aí que marketing entra, e eu quero te fazer uma pergunta, como é que marketing digital consegue transformar consumidores, clientes em defensores da marca? É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Se o consumidor já tem acesso à informação e a gente já entendeu que ele vai utilizar o meio que ele quiser para se comunicar, um dos conceitos que tá muito em voga agora, e até pegando um gancho também na pergunta anterior e respondendo lá de forma mais objetiva, assim, para mim, o futuro do marketing é cada vez mais entender sobre as pessoas.
né? Tem uma fala da Luísa Trajano que ela falou na época da Black Friday, faz alguns anos já, e aí perguntaram pra ela, qual que é o segredo da Magazine Luiza? Por que vocês conseguiram chegar no tamanho que vocês chegaram aqui até hoje? E aí ela responde exatamente desse jeito. Ela falou assim, nós somos uma empresa de gente, que entende de gente, que faz coisa pra gente, que respeita a gente, que quer vender pra gente, para que a gente cresça. E aí eu decorei isso aqui, eu falei, bom, mas é exatamente isso. E não é mentira. Ela não tá falando um discurso ali comercial ou marqueteiro. Não. É exatamente isso. E aí quando a gente olha o CX, quando a gente olha esse volume de dados gigantesco que a gente tem disponível hoje, é exatamente isso que a gente tem que fazer o trabalho, entendeu? Que por mais que a gente encare isso como diferencial competitivo, mas nada mais é do que se aproveitar das ferramentas que estão disponíveis hoje para entregar o melhor para as pessoas. Então, assim, qual que é o futuro do marketing hoje? É entender de pessoas. E como é que a gente faz para transformar essas pessoas em defensores da marca? É ouvi-las. E respeitar os seus anseios, seus medos, entender e identificar os possíveis atritos antes que eles aconteçam. Quando esses atritos acontecerem, de fato, você ir responder essa pessoa no canal onde ela veio. E não, eu mando um e-mail, então alguém vai te ligar. Não, se eu tô mandando um e-mail, responde no e-mail. Se eu tô mandando uma mensagem no inbox do Instagram, responde no inbox do Instagram. Que você responda em outro lugar por uma questão de compliance ou alguma coisa interna ali, legal. Sim. Mas venha com todo o histórico. Estamos entrando em contato aqui com você por e-mail. Sabemos que você entrou em contato com a gente pelo inbox do Instagram. A solução do seu problema é essa. Dentro de 2, 3 dias vai estar solucionado a sua questão, entendeu? E não simplesmente ignorar as pessoas, porque ignorar é muito ruim. Eu falo que a gente não tem uma plataforma chamada Elogia aqui, a gente tem um Reclame Aqui. E aí o pessoal fala, nossa, o Reclame Aqui as pessoas só metem o pau, é horrível. Mas é só você prestar atenção no que tá ali. Sim. Que as empresas, inclusive, hoje elas utilizam isso como um diferencial realmente competitivo. É a pontuação no Reclame Aqui. Sim. Porque se você consegue responder todo mundo, tá todo mundo feliz, ninguém vai reclamar mais. Não, acabou. A pessoa nem te procura lá, Exatamente. porque não vai chegar até lá porque você segurou, resolveu aqui antes, Exatamente. né? Então, esse é o grande... Acho que é a grande sacada do negócio. E uma outra coisa que vem crescendo bastante agora, que a gente também pode se apropriar disso, é a construção de comunidade. Porque a gente sabe que o algoritmo, né? A gente tem as sopinhas de letras dentro do marketing digital, o algoritmo parece uma coisa muito difícil e tal. É a receita de bolo. Então o algoritmo nada mais é do que uma sequência de coisas que tem que ser passadas ali, naquele passo a passo, para alcançar um determinado objetivo. Sim. Como se fosse ali. Só que você não pode alterar algumas etapas nesse algoritmo, senão não vai dar certo. O algoritmo de classificação nas redes, ele funciona exatamente da mesma forma. Só que algumas pessoas acabam ignorando que, por exemplo, o Meta, ele é dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. O Meta, o que ele precisa fazer? É uma empresa de capital aberto. Então, uma empresa de capital aberto, ele precisa dar dividendos e resultado para os seus acionistas. Como é que ele dá resultado para isso se as pessoas ficarem mais tempo online? Como é que as pessoas ficam mais tempo online se o conteúdo que está ali, ele é bacana? O algoritmo, ele não está ali para ser seu inimigo. Muito pelo contrário. Ele está ali para ser seu aliado. Tanto que se você clicar no explorar do Instagram, tudo que aparece ali não é de seu interesse? Sim. Você não se perde ali, você assiste um Sim. Reels, aí você gira ali, você fica vendo vários outros ali. Tem várias estratégias que precisam ser aplicadas ali. Chega a viciar se você não Sim, se se controlar. você Mas, basicamente, é a taxa de retenção, ou fazer com que as pessoas fiquem mais tempo ali. Como você dribla o algoritmo, no bom sentido? Criando um senso de comunidade. E aí tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar, entendeu? E o objetivo é fazer com que as pessoas se viciem no seu conteúdo, fiquem mais tempo dentro da plataforma. Aí, organicamente, a própria plataforma vai enxergar você como sendo interessante para mostrar para outras pessoas. E aí a marca cresce. Incrível. Não, e eu vou falar assim, ó, vou falar uma coisa para vocês dois. Tô aqui aprendendo, tá? Porque 2 grandes empreendedores, né? Eu mais novo, apesar da minha cara já tá assim, rodada sem óleo, mas tô novo ainda. E eu não sei se vocês perceberam, mas assim, o papo, nos últimos 10 minutos, mais ou menos, se falou sobre pessoas. E eu achei isso muito interessante e queria até destacar isso, porque geralmente nas perguntas sobre o futuro se fala muito, é a tecnologia, é a IA, e o que eu estou presenciando aqui de 2 empreendedores é falar sobre pessoas. Eu achei isso fantástico. Eu acho que esse é um recado extremamente importante para a audiência que está assistindo esse podcast. E aí é o gancho para minha próxima pergunta. Assim, as empresas estão cada vez mais exigentes, querem muita velocidade para fazerem as coisas acontecer, e a gente sabe que construção de marca não é tão simples, e você deu o gancho de investir nas pessoas que trabalham com você, mas também entender do seu cliente, né, que são pessoas também. Como controlar essa ansiedade, mostrar para as empresas que entender sobre quem ela vende, de quem ela atende é importante. Como que você tem feito isso nos seus negócios? Tem uma tríade que eu também repito sempre para a equipe, que é assim, a gente precisa vender. Então, se a gente não vender dentro do mercado capitalista, a empresa vai quebrar, então ela precisa gerar lucro. Isso é o básico do básico. Tem que ter um time comercial muito bem estruturado ali. Esse comercial vendeu,
a equipe interna, se ela for realmente capacitada e qualificada, ela tem que entregar. Ela tem que entregar o que você prometeu ou além, que é o famoso over-delivery, né? Mas esse over-delivery tem um diferencial aqui que é muito importante, que ele tem que ser percebido. Porque às vezes você entrega muito a mais, mas se o cliente não tem a capacidade de perceber aquilo que você está fazendo, você colocou uma energia muito grande naquilo que poderia ser canalizado em outros cenários ali. Então você vende, aí você entrega, e essa entrega tem que gerar resultado. Se você conseguir fazer essas 3 coisas, essa roda continua girando automaticamente, entendeu? Então, para controlar esse anseio, é basicamente não prometer além daquilo que você consiga fazer, Legal. e se você conseguir entregar dentro do prazo, melhor. E antes, melhor ainda. Sim. Entendeu? Isso é o básico do básico. Augusto, qual conselho que você daria para as empresas, para os líderes e empreendedores para ligar, para integrar marketing com CX? Eu acredito que a primeira coisa a gente sabe que existem certos egos em algumas empresas, então a gente tem que derrubar os silos. Começa por aí. Né? Tem que se entender que as equipes têm que trabalhar de maneira integrada. O segredo do sucesso, que talvez eu acho que a gente nunca teve essa conversa, e é legal a gente estar aqui agora falando sobre isso, grande parte do segredo do nosso sucesso até aqui, pelo que a gente veio construindo, é o fato de nós termos internamente grandes aliados. Então a gente tem o Igor, a gente tem a Josi, a gente tem pessoas que fazem toda a diferença internamente para garantir que o processo ele caminhe da maneira correta. Então assim, a gente tem o nosso marketing, a gente tem o marketing interno, a gente tem o marketing de vocês e tem tudo isso trabalhando de maneira integrada. Então quando a Neiva fala, puxa que legal, vocês entendem da gente. Vocês são mas especialistas. A gente se especializou em vocês porque a gente teve todo esse suporte. Tanto que isso hoje é uma das coisas que a gente prega lá e assim, a gente precisa ter um aliado dentro da empresa, não simplesmente do ponto de vista comercial, mas social mesmo, depois volta de novo na questão das pessoas. Sim. Legal. Então é tratar bem as pessoas, entender quem são as pessoas, entender seus anseios, seus sonhos, e a partir daí a gente tá junto construindo alguma coisa. Se a gente conseguir, de fato, fazer com que todo mundo trabalhe em conjunto, não, o marketing é melhor, a publicidade é melhor, não, o CX é melhor, não, gente, a gente tem que trabalhar integrado. Porque do lado de lá, pro consumidor, pouco interessa se ele acabou conhecendo a marca por causa do CX ou por causa do marketing, da publicidade. Ele não entende nem o conceito de jornada do consumidor, ele simplesmente entende que ele foi impactado. Então, de novo, o marketing atrai e o CX garante essa entrega. Ele entrega a promessa. Se o marketing trabalha com o CX, é sucesso. Perfeito. Mas não é todo mundo que enxerga isso. E parece básico, mas não é. Não é. É uma construção complexa. Cara, que assim, papo bacana, que conselho importante para as empresas. Assim, eu quero agradecer em nome da Blue Six a sua presença, por você ter aceitado participar do nosso podcast. Queria que você deixasse no final onde as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais, as redes da sua empresa, enfim, deixa um recadinho aí final e onde que a galera pode te encontrar. Beleza. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer. Foi uma oportunidade muito bacana aqui. Obrigado mesmo pela honra e privilégio de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Vocês me encontram digitando MJR_JR no Instagram e a empresa J2BZZ, né? Esse acrônimo. E aí, como é uma palavra-chave um tanto quanto complexa, se você digitar exatamente isso no Google, a gente aparece em todos os lugares ali. Excelente. Aparece o nosso perfil no Instagram, nosso site, LinkedIn, etc. Facilita. E se for no Instagram, umas 3 horas da manhã, ele vai estar lá. Vai estar Viajando lá. para algum lugar. Ele vai estar lá. Ou vai estar na você academia vê. 24 horas. Isso, É um você negócio... consegue ver, você consegue ver. Augusto, muito obrigada. A gente espera continuar juntos nessa trajetória, tanto a nossa quanto a agência. Eu sempre vou falar agência, não adianta. Porque, assim, a gente tem um privilégio de ser atendido por vocês. E é claro, né? Tem o caminho do marketing dentro de casa que suporta essa relação, essa troca. Sucesso para você. Obrigado. Igualmente, e a gente vai continuar junto aí por muito tempo, se Deus Com quiser. certeza. Opa, beleza. E você que nos acompanhou até aqui, teve a oportunidade de ver dicas, toda essa construção, e não vai pagar nada por Nadinha. isso, acompanhe a Blue nas redes sociais, curta, compartilhe, divulgue. O Augusto vai levar lá para o PEN o nosso podcast, eu tenho certeza. certeza. Leve você também, compartilhe com seus colaboradores. E se você quiser que a Blue faça esse bate-papo dentro da sua empresa, entre em contato com a gente. A gente vai ter o maior prazer de estar presente com você.